Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens do livro de Reis. Na verdade, no último capítulo também desse livro, e eu queria pedir aos irmãos então que abram suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 22. Nosso horário está um pouquinho avançado, então não iremos fazer a leitura de todo o capítulo. Faremos a leitura apenas do verso 1 até o verso de número 8. Amém? Todos acharam? Diz assim: durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlar. Amém? Esse é o nosso texto. Eu queria te convidar a orar comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, ainda em sua presença, queremos pedir, Deus, mais uma vez, que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a tua voz. Que a tua voz, Deus, seja ouvida, entendida claramente. E que possamos, então, Deus, tomar uma decisão de viver de acordo com ela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é Acabe e o perfume da morte. O tema faz referência às palavras do apóstolo Paulo na 2ª carta aos Coríntios, quando ele diz que nós somos o aroma de Cristo. Para Deus, nós somos o aroma de Cristo, tanto para aqueles que herdarão a vida eterna, quanto para aqueles que irão perecer. Só que esse aroma, ele tem 2 fragrâncias ao mesmo tempo. Para aqueles que estão sendo salvos, esse aroma tem um aroma suave. Mas para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que desprezam a palavra de Deus, esse perfume, ele é intragável, ele tem cheiro de morte. E é isso. É baseado nisso que a gente dá esse tema à nossa mensagem. Acabe e o perfume da morte, ou Acabe e o cheiro de morte. O texto que nós lemos, irmãos, ele está dentro de um contexto muito específico. Nós vimos, desde o capítulo 19, 20, 21, como tem sido o perfil do rei Acabe. E nós vimos que, em um determinado momento, o rei da Síria resolveu fazer guerra contra Israel. E Deus enviou um profeta para dizer que aquela vitória seria dada ao rei Acabe, seria dada a Israel. Afinal de contas, não era apenas uma luta contra Acabe, mas uma luta contra o próprio Deus. Eles deixaram isso de forma muito clara. Foram 2 batalhas, na verdade. A primeira se deu nas montanhas e a segunda se deu nas planícies. E o motivo, eles disseram: perdemos nas montanhas porque eles
tem os deuses das montanhas, então vamos lutar nas planícies. Mas também perderam a batalha nas planícies. E o texto mostra claramente que Deus é soberano, seja nas montanhas ou seja nas planícies. Ele vence todas as batalhas, porque ele é um Deus soberano. Agora, infelizmente, o capítulo terminou mostrando que, apesar de Deus ter concedido vitória a Acabe, ele achou que poderia fazer uma aliança com aquele rei. Ele fez um tratado que visava lucros financeiros, mas também a suposta segurança de Israel. Cidades seriam devolvidas por causa desse contrato, dessa aliança. Então, obviamente, Deus repreendeu Acabe, ele ficou magoado por isso, nós vimos isso semana passada. Mas aí, então, o capítulo 22, ele inicia a partir desse momento, mostrando que 3 anos depois, Acabe decide fazer guerra contra a Síria, porque aquele acordo não foi honrado. Eu queria começar fazendo referência a isso em primeiro lugar. O desprezo pela palavra de Deus e as decisões tolas. O que Acabe vem fazendo desde o início é desprezar a palavra de Deus e agir como se ele fosse senhor de si mesmo. De fato, rei de si mesmo. E o ponto é, ele despreza a palavra de Deus, ele se opõe à palavra de Deus, chega a chamar um servo de Deus de meu inimigo, e em contrapartida, ele olha para um homem que era o inimigo declarado de Deus e do povo de Deus e chama de meu irmão. Foi isso que nós vimos. Agora o texto continua e parece que isso não mudou na conduta de Acabe. Ele selou um pacto, uma aliança com esse inimigo, e a gente não podia esperar outra coisa. Esse rei chamado Ben-Hadad, ele não cumpre as suas promessas, ele continua exercendo domínio sobre aquela região, e aí Acabe decide então tomar uma medida a respeito, fazer guerra. Mas vejam só, mais uma vez, temos aqui o desprezo de Acabe com relação à palavra de Deus. Mais uma vez, ele decide fazer aquilo que parece correto e certo aos seus olhos, sem em nenhum momento decidir consultar a Deus. E aí, temos a presença nesse momento do rei de Judá, Josafá, um rei que a Bíblia diz claramente que era um homem de Deus. O capítulo 22, lá no finalzinho, irmãos, dá testemunho disso para a gente. Me acompanhe no versículo 41. Diz assim: Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do rei Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. Versículo 43. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Ou seja, Josafá certamente não era um homem perfeito. Ainda assim, a Bíblia diz que ele era de fato um homem temente a Deus, embora tenha cometido alguns erros. E um desses erros, irmãos, foi ter feito aliança com Acabe. E essa aliança, a gente precisa entender isso, ela se deu por meio de um casamento. Seu filho casou com a filha de Acabe, e a gente sabe que esses casamentos, naquela época, eles tinham inclusive implicações políticas. Então vejam só, Josafá também está em uma situação muito complicada nesse momento. Embora seja um homem de Deus, tinha aliança com a casa de Acabe, e agora estava numa situação delicada. Será que era da vontade de Deus que aquela guerra tivesse início, tivesse andamento? Bem, o texto diz, nós lemos isso, que Acabe chama Josafá para a guerra. E Acabe, irmãos, ele se mostra fiel. Olha, o meu povo é o seu povo, os meus exércitos são os seus exércitos, os meus cavalos são os seus cavalos. Mas antes de irmos, vamos consultar o Senhor. Um conselho sábio, que Acabe responde da seguinte forma. Me acompanhe mais uma vez no versículo 4.
Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? E Josafá respondeu: sou como tu, o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. E qual foi a resposta de Acabe? Versículo 6. Então o rei reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois o Senhor entregará nas suas mãos. Aqui, irmãos, a gente entra na segunda parte dessa mensagem, chamada o falso interesse pela palavra de Deus e as decisões tolas. Primeiro vimos a rejeição. Agora vimos o falso interesse pela palavra de Deus, e as duas coisas têm o mesmo fruto: decisões tolas. Vejam, Josafá diz: vamos consultar o Senhor, e basicamente o que Acabe diz é: vamos. E o texto diz que ele chama 400 profetas, e todos eles são unânimes em dizer que o rei seria vitorioso naquela questão. Por que eu estou dizendo que é um falso interesse, irmãos? Porque, em primeiro lugar, a própria unanimidade desses profetas mostra que eles, antes de serem profetas de Deus, são profetas de Acabe. Certamente não podemos dizer que eles são profetas de Baal, mas podemos dizer que eles são profetas do rei. Eles estavam ali com o seu objetivo maior: agradar o rei, dizer aquilo que o rei gostaria de ouvir. Estavam prontos para dizer aquilo que o rei gostaria de ouvir. Todos sabiam, o rei queria a guerra. Quem ousaria discordar? Por isso, estou dizendo que quando Acabe diz: vamos consultar ao Senhor, no fundo, irmãos, o que temos aqui é um falso interesse em saber qual é a vontade de Deus. Ele não está realmente interessado. E a maior prova disso é que ele se cerca de 400 conselheiros, 400 homens, que irão aconselhá-lo a fazer justamente aquilo que ele quer fazer. Mas, curiosamente, ele deixa de fora um único homem. Um único homem que estava disposto a falar a verdade. Isso mostra claramente, ele não tinha interesse em saber a verdade. Ele estava decidido a fazer aquilo que o seu coração já havia decidido fazer. E a maior prova disso é que ele ouve todo mundo. Ele dá ouvidos a todo mundo, a todos os conselheiros, menos aquele que estava disposto a falar a verdade. Acabe é o retrato de uma falsa busca pelo Senhor. A grande questão é se nós também, muitas das vezes, não estamos agindo da mesma forma. Vejam, Josafá também. Josafá, nós vimos, ele já tinha celebrado uma aliança e ele está em uma situação muito complicada porque ele tem um vínculo familiar e um vínculo político, mas, de certa forma, ele também está colhendo consequências de uma decisão que não foi após consultar o Senhor. E aí agora nos deparamos com uma situação onde ele está levando Acabe a tomar a decisão correta, que é consultar ao Senhor, mas a pergunta que precisamos nos fazer é: será que consultar ao Senhor é suficiente? Será que consultar ao Senhor é suficiente? Ou é necessário também haver uma disposição de obedecer a palavra do Senhor? Vejam, o texto continua. Josafá perguntou: não existe mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? E o rei de Israel disse: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Em outras palavras, aqui
Não podemos ter dúvidas sobre o tipo de busca de Acabe. Ele é um homem que despreza a palavra de Deus, mas também rejeita, e rejeita de forma clara a palavra de Deus. E isso fica claro nessas duas posturas. Vejam como ele age. Ele diz que odeia o profeta simplesmente porque aquele profeta está disposto a dizer a verdade. Vejam só, é um desprezo, irmãos, que se manifesta, em primeiro lugar, pela rejeição em não querer saber, e isso a gente viu quando ele se cerca dos 400 homens. No fundo, ele não quer saber, ele não tem interesse em saber, mas é um desprezo que também se manifesta no ódio. Ele não quer saber, mas uma vez que tem conhecimento e já sabe o que vai ouvir, ele tem ódio pelo profeta. Mas isso também significa ter ódio por Deus, porque a palavra do profeta é, em última instância, ou em primeira, a palavra de Deus. E aí, irmãos, eu preciso fazer aqui, antes da gente avançar, 3 considerações sobre a atitude de Acabe. Vou fazer 2 e depois eu faço a terceira, obviamente. E a primeira delas é um alerta contra essa falsa humildade. Falsa humildade em que sentido? Falsa humildade, irmãos, quando nos aproximamos para pedir conselhos, mas já vamos de decisão tomada. Queremos dar a entender que estamos dispostos a saber qual era a vontade de Deus, queremos dar a entender que estamos dispostos a obedecer à vontade de Deus, mas no fundo já tomamos a nossa decisão e não importa o que seja dito, faremos aquilo que o nosso coração está dizendo. A história de Acabe, você vai perceber, ela é um alerta contra esse tipo de conduta, contra essa falsa humildade, que aparentemente demonstra querer saber qual é a palavra de Deus, mas que no fundo é simplesmente a expressão de um coração rebelde. A gente fala que os nossos ouvidos estão prontos para ouvir a palavra de Deus, mas as nossas mãos já estão prontas, ou para calar a boca de quem fala, ou para calar os nossos ouvidos. É isso que Acabe faz. Primeiro, ele tenta não ouvir, mas depois ele tenta calar o profeta. Agora vejam, o segundo alerta que precisamos ter em relação a esse texto é contra conselheiros ruins. Conselhos ruins, melhor dizendo. Um alerta contra conselhos ruins de conselheiros ruins. Eu digo que a gente tem que ter cuidado com essa falsa humildade de querer dizer que quer saber, quando na verdade não quer. Mas há um outro erro que a gente comete muito, e é o erro de consultar conselheiros ruins. E, inevitavelmente, ouviremos conselhos ruins. E eu, irmãos, estou cada vez mais convencido de que as pessoas mais propensas a seguir conselhos ruins são justamente as pessoas que buscam conselheiros ruins. Vejam, Acabe toma uma decisão porque os seus conselheiros aconselharam ele a tomar aquela decisão. Mas vamos nos perguntar qual é a qualidade desses profetas. De fato, são eles homens de Deus? De fato, são eles homens dignos da nossa confiança para que nós possamos nos sentar e ouvir e seguir os seus conselhos? São coisas que precisamos nos perguntar. O Salmo número 1, e diga-se de passagem que o salmista ele faz em todos os seus capítulos uma distinção entre o tolo e o ímpio. Ele começa já no versículo 1 fazendo isso conosco, nos colocando diante de uma realidade, de um destino trágico para todos aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores, que andam no caminho dos ímpios, que se detêm e que se assentam nessas rodas. Então, como podemos esperar que, nos assentando diante de conselheiros ruins,
de homens e de mulheres ímpias, possamos ouvir conselhos que vão nos dar vida. É completamente incoerente. Mas, por fim, vejam esse alerta. Alerta contra conselhos ruins, de conselheiros ruins. Eu quero terminar essa parte dizendo, cuidado, para não ter ouvidos de gaveta. Ouvidos que se abrem e se fecham de acordo com aquilo que estão dispostos a receber. Não somos chamados a fazer assim, não somos chamados a ter esse tipo de conduta. O que nos convém, eu acolho, eu guardo. O que não me convém, eu rejeito. Se não me convém, eu me cerco de gente que vai falar aquilo que eu quero ouvir. Se não me convém, eu rejeito. É assim que Acabe estava agindo. Mas em contrapartida, vejamos em terceiro lugar, apesar de todo o desprezo de Acabe, apesar de toda a rejeição de Acabe pela palavra de Deus, a palavra de Deus continua e sempre continuará sendo pregada de forma fiel. Veja o versículo 10. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas suas mãos. O versículo 13 diz: o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deverá ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. Eu queria chamar a sua atenção para a postura desses outros 400 profetas. Vejam como eles estão unidos com um único propósito de agradar ao rei. E Acabe também está completamente interessado em ouvir essa mensagem, porque essa mensagem agrada ao seu coração. E vejam que não apenas isso, eles tentam constranger o homem de Deus a mudar a sua mensagem, de forma que a mensagem seja mais agradável a quem está ouvindo. A sua palavra deverá ser favorável. É isso que eles dizem. Eles tentam intimidá-lo. Mas Micaías diz: juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. A atitude, irmãos, desse mensageiro é simplesmente a expressão da vontade do rei. Que a sua palavra seja favorável. E às vezes, essa também é a nossa atitude. A gente age de forma a tentar fazer com que a mensagem pregada seja a mensagem que nos agrada. São vários os testemunhos, inclusive de pastores, de que são constrangidos pela membresia de sua igreja a não pregarem sobre determinados assuntos, porque a mensagem precisa ser agradável. Não falar sobre adultério, não falar sobre pornografia, não falar sobre homossexualidade, não falar sobre temas controversos, porque a mensagem precisa ser agradável a quem está ouvindo. Mas como foi dito pelo diácono André, que não seja assim nesse lugar. Que tenhamos homens aqui dispostos a falar a verdade a qualquer preço. Que tenhamos também uma membresia disposta a ouvir a verdade,
a qualquer preço. Uma membresia que não está interessada em ouvir o que agrada, mas interessada em ouvir a palavra de Deus e em obedecer a palavra de Deus, mesmo quando isso significa abrir mão dos nossos planos. Do contrário, a palavra continuará sendo pregada, mas em vez de cheiro de vida, terá cheiro de morte. Veja o que acontece. A partir do verso de número 15, diz assim: quando ele chegou, ou seja, Micaías, quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E ele respondeu: ataca, serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Uma resposta, irmãos, bem irônica, vamos dizer assim. O versículo 16 diz: o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e vi o Senhor dizer: eles não têm dono. Cada um volte para sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse? Ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, apenas coisas ruins. Micaías respondeu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Versículo 22. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e o engane. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. A resposta de Micaías, irmãos, foi escandalosa. Eu acho que ela continua sendo escandalosa. Mas vejam só, vamos tentar entender. Em primeiro lugar, a resposta de Micaías, ela é dada em duas partes. Na primeira parte, ele diz claramente a verdade sobre o resultado da guerra. A palavra do Senhor é verdade, amém? Então ele diz a verdade sobre o resultado da guerra. Um reino sem rei. A verdade é que aquela batalha ia levar apenas a um destino. O rei seria morto. Ele diz: eu vejo o povo como ovelhas sem pastor. Ou seja, o rei, que era quem deveria governá-las, não exerceria mais governo sobre elas. E vejam só, a grande implicação da guerra de Acabe é que todo mundo volta para casa e volta em paz. Então toda a intenção de Acabe seria frustrada. Mais do que isso, Acabe morreria naquela batalha. Só que o texto nos mostra que a resposta de Acabe é frustrante também. Porque diante desse relato, ao invés de retroceder e se arrepender, ele mostra que no fundo ele só queria fazer o que ele queria fazer. Quando ele ouve, ele diz: está vendo? Eu sabia, como uma criança, né? Como uma criança que ouve o pai dizendo que ela não pode pular do telhado. E está vendo? Eu sabia que ele ia dizer não, eu sabia que ele não ia deixar eu ir. E também, às vezes, procuramos o conselho dos nossos pastores, já sabendo que a resposta é negativa. Eu sabia que ele ia dizer que é pecado. Mas vejam, a resposta tem uma outra contrapartida. Micaías diz, irmãos, que teve uma visão
do trono de Deus, uma visão semelhante à de Isaías. E coisas assombrosas, maravilhosas e fora da nossa compreensão estavam acontecendo ali. O texto diz que Deus fez uma pergunta. Deus fez uma pergunta. Quem enganará Acabe para que ele ataque Ramote de Gileade e morra lá? Uma pergunta escandalosa. Imagine Micaías revelando isso para Acabe e para os 400 profetas que estão ali. Quem enganará Acabe? O que Micaías está dizendo é que foi da vontade de Deus que um espírito entrasse na boca dos profetas e profetizasse mentira. Mas vejam só, a gente precisa esclarecer algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, isso não faz de Deus mentiroso. Não podemos ter dúvidas em relação a isso. O texto não diz que Deus mentiu. E a gente tem o testemunho de João que diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. O nosso Deus é um Deus santo e, portanto, ele não pode cometer pecado. Então não devemos entender esse texto como se Deus mentindo. Não é isso que o texto está falando. Porém, o texto nos diz que Deus soberanamente decidiu agir de forma que os pecados de Acabe se tornassem ainda mais claros. Vejam, eu queria que você abrisse sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a gente vai ler alguns versículos a partir do verso 3. Diz assim, atenção, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A vinda desse perverso é segundo, vejam só, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Veja com atenção. Porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu esse texto aqui falando dos últimos dias, quando o filho da perdição, o anticristo, iria se manifestar. E diz o texto, com poder, com sinais enganadores. E ele enganaria, porque essas pessoas, antes de qualquer coisa, amaram a mentira e rejeitaram a verdade. O texto de Paulo é claro ao dizer, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. É uma palavra escandalosa? Com certeza. Mas vejam só, ela está em toda a Escritura. Esses dias eu falava com alguém sobre profecias e revelações, e eu lembrava o texto, se eu não me engano, de Deuteronômio capítulo 8. E lá mesmo, lá em Deuteronômio, já temos essa orientação de que é possível que pessoas, que Deus permita,
que pessoas façam sinais e prodígios em nosso meio com o único intento de avaliar os nossos corações, a fim de saber se somos guiados por sinais e prodígios ou pela palavra de Deus, que é a verdade. Então, antes de ouvirmos revelações, precisamos ver se essa revelação está de acordo com a palavra de Deus. Isso é mais importante do que a própria revelação e até mesmo do que possíveis sinais. E aqui em Tessalonicenses, vemos uma outra implicação disso. No último dia, coisas como essas acontecerão. E pessoas se afastarão da fé, enganadas, porque viram manifestações, sinais, prodígios enganosos. Mas por que essas pessoas serão enganadas? Porque antes de qualquer coisa, amaram a mentira e rejeitaram a verdade. Vejam só há quanto tempo Acabe está ouvindo a palavra de Deus. Quantos profetas foram até Acabe para dizer que o que ele estava fazendo era errado. Mas vejam também quantas vezes ele se recusou a se dobrar diante da palavra de Deus. Vejam quantas vezes ele insistiu em viver em um caminho de rebelião. Vejam quantas vezes ele decidiu seguir o conselho do seu próprio coração. Até que Deus, como diz lá em Romanos capítulo 1, o entregou para fazer aquilo que ele queria fazer. Então não há nenhuma injustiça aqui, pelo contrário. Toda a injustiça foi praticada por Acabe, que teve a ousadia de ouvir a verdade e rejeitar a verdade, ouvir a mentira e acolher a mentira. Temos diante de nós, irmãos, um alerta vivo e muito claro para todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, tem cheiro de vida e tem cheiro de morte. É a mesma palavra. O que muda é o ouvinte. O que muda é a forma como nós respondemos a essa mensagem. Se de forma humilde dizemos, Senhor, é verdade, perdoa-me. Ou se de forma arrogante e insolente decidimos ser o nosso próprio Deus, sentar no nosso próprio trono e governar as nossas próprias vidas em total desprezo à palavra de Deus. A consequência imediata é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, que fala em Tessalonicenses, é Deus permitir, então, que você seja enganado pela mentira que você decidiu acreditar. Às vezes a gente fica escandalizado. Como pode? A pessoa não está vendo que o que está fazendo está errado. Como pode ela não entender que isso fere as Escrituras? E muitas das vezes isso é fruto de um coração que lá atrás já decidiu fazer o que pretende fazer. O coração ainda está rebelde, a mente ainda está rebelde e o fruto é o engano. Então isso é um alerta, irmãos, para todos nós. Que às vezes achamos que o nosso pecado é inofensivo, que ele não vai produzir coisa nenhuma. Mas de repente, vejam só, a nossa vida pode ser moldada por esse engano. E o resultado, irmãos, não será outro do que a nossa morte. Então, como diz a Escritura, se hoje ouvires a palavra do Senhor teu Deus, se hoje ouvires, não endureça o teu coração. Pelo contrário, que os teus ouvidos se abram e que você ouça atentamente e viva de acordo. Não basta vir aqui para saber qual é a palavra de Deus, o que será ensinado, se lá no fundo você já está decidido a viver em desobediência. Não adianta. Acabe, veja a continuação do texto. Eu vou caminhar para o final. Quando Zedequias ouviu o filho de Quená, versículo 24,
aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e lhe perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. E o texto continua: o rei então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam, ouçam, assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. E o versículo 28 diz: Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo a vocês. Em outras palavras, irmãos, aqueles homens, aqueles falsos profetas, assim como Acabe, tiveram duas posturas: violência e censura. Primeiro tentaram calar o profeta dando-lhe um soco. Depois mandaram-lhe para a prisão para viver ali a pão e água. E é sempre assim. E sempre será. Sempre que a verdade for proclamada aos ouvidos dos homens e eles puderem, eles vão agir com violência a fim de fazer a igreja calar a sua voz. Vejam só, irmãos, não é simplesmente o modo como a igreja fala a verdade, mas é o conteúdo. A mensagem é um escândalo ao mundo. Dizer que eles estão vivendo em pecado e que o fruto do pecado deles é a morte é o suficiente. Então podemos pensar em diferentes formas de dizer a mesma coisa, com todo carinho, com todo amor, e deve ser assim. A nossa apologética deve ser sempre feita em amor. O nosso objetivo deve ser sempre fazer as pessoas chegarem ao arrependimento. Mas vejam que isso não nos exime e não nos isentará da possibilidade ou da certeza de que o mundo odiou a Cristo e certamente vai nos odiar também. Que o mundo rejeitou a palavra de Cristo e certamente rejeitará a palavra que estamos pregando também. Porque a palavra não é minha, não é nossa, é de Deus. E o mundo não conheceu a Deus, assim como não conheceu a Cristo. E assim como perseguiu a todos os profetas e matou a Cristo, certamente perseguirá a igreja e matará tantos quanto puderem matar. Jesus mesmo disse que não há servo maior do que o seu mestre. Se o mundo me odiou, certamente vai odiar vocês também. Então, contra todo desejo de popularidade, contra todo desejo de aceitação, a Bíblia nos coloca diante de uma realidade que nos convoca a ser como Micaías, fiel acima de tudo, amar a Deus acima de tudo, viver nesse mundo de forma que a luz brilhe. E como ela brilhará se as luzes forem como as trevas? O apelo é para que você seja diferente. O mundo está apodrecendo, mas você deve ser o sal. O mundo está em trevas, mas você deve brilhar a luz de Cristo. Para que eles, olhando para vocês, vejam a glória de Deus. No testemunho, na forma como vivem, nas coisas que falam, no amor demonstrado, na misericórdia demonstrada, mas também na fidelidade à palavra de Deus. Faça isso, sabendo que o Pai que está nos céus certamente nos recompensará pela nossa fidelidade. Ainda que esse mundo se levante e se oponha à igreja de Cristo. No final, irmãos, a Escritura diz que pelo sopro de Jesus Cristo tudo será desfeito. A igreja triunfará e reinará com ele para sempre. Mas não esqueça o que diz a Escritura: aquele que for fiel até o fim. Amém? Aquele que for fiel até o fim. Então persevere. O que o texto nos mostra é o seguinte, irmãos, é que nós temos um motivo para isso. A partir dos próximos versos, nós temos Acabe entrando em guerra.
Ele vai à guerra. Eu vou resumir por causa do nosso tempo, mas os irmãos podem acompanhar em casa. Ele decide ir à guerra, mas ele monta uma estratégia. Vejam bem, ele não vai como rei. Ele decide ir vestido como um simples soldado. Porque a gente que joga xadrez sabe que o objetivo do jogo é matar o rei, ou dar o famoso checkmate. Então ele sabe disso, e o objetivo dele é a todo custo não ser identificado como rei de Israel. Então o que ele faz é se vestir como soldado. Antes ele se sentou na cadeira e se vestiu como rei em toda pompa e circunstância. Mas agora ele vai para o campo de batalha vestindo como soldado, a fim de que não seja reconhecido pelo exército inimigo. E o texto diz que funciona, irmãos. É igual às nossas estratégias, os nossos planos. Aparentemente, parece que vão dar certo. E eles estavam indo nessa direção. Ele foi, se vestiu como soldado, e a princípio, irmãos, ninguém decidiu persegui-lo, porque ninguém sabia que ele era o rei. Perseguiram Josafá, porque Josafá estava com vestes reais. Mas quando perceberam que Josafá não era o rei Acabe, deixaram ele ir embora. E aí é impressionante como Acabe morre. Vamos ler? Versículo 34. De repente, um soldado disparou o seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao seu condutor do carro: tire-me de combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus, em pé no seu carro. O sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra. E ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se por todo o exército: cada homem volte para sua casa. Melhor, cada homem para sua cidade, cada um para sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra que o Senhor havia declarado. Como último tópico dessa mensagem, eu queria enfatizar isso. O motivo da nossa obediência, o motivo da nossa fidelidade, começa por aqui. Entender que a palavra de Deus, diferente dos falsos profetas, dos falsos conselheiros e de qualquer outro homem, ela é verdade. Haja o que houver, ela vai se cumprir. Então, queiram os homens se rebelar contra ela, no final ela vai se mostrar verdade. E para estes homens que não se submetem à palavra de Deus, ela terá cheiro, terá fragrância de morte. Mas para todos aqueles, irmãos, que ouvem a palavra e se submetem a ela, ela certamente terá cheiro de vida. E eu adianto, vida eterna. Eu queria terminar essa mensagem fazendo uma breve comparação entre este homem, não mais Acabe, quero falar agora de Micaías. Este homem que permaneceu fiel a Deus, que obedeceu a palavra de Deus, que anunciou com fidelidade a palavra de Deus. Esse homem que levou um soco em seu rosto, que foi lançado na prisão e condenado. Esse homem, irmãos, está aqui para nos lembrar de um outro homem muito maior chamado Jesus Cristo. Porque muito maior que Micaías é Jesus. E vejam só, também bateram em seu rosto. Também julgaram e condenaram ele. E fizeram isso, irmãos, porque a palavra dele continuou sendo pregada, apesar da oposição de todos os falsos religiosos daquela época. Jesus foi fiel e foi fiel até a morte de cruz.
E é por causa dele que estamos aqui hoje. Por causa de tamanha fidelidade demonstrada a Deus. E a prova da fidelidade dele, irmãos, é que no terceiro dia ele ressuscitou. Não está mais entre os mortos, mas vive e está assentado à direita de Deus para todo sempre. Mas vejam, eu preciso enfatizar isso mais uma vez. Ele disse que a palavra de Deus é a verdade. A tua palavra é a verdade. Foi isso que ele disse. Não temos direito, irmãos, de darmos ouvidos às outras vozes. Não temos o direito de seguirmos a outros profetas. Precisamos inclinar os nossos ouvidos a este que é o nosso Senhor e que de fato ele seja o seu Senhor. Quando ele dizer à esquerda, vá à esquerda, à direita, vá à direita, em frente, vá em frente. Quando ele disser pare e monte acampamento, pare e monte o acampamento. E quando ele disser marche, marche. A palavra de Deus, diz a Escritura, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Se não queremos mais andar em trevas, precisamos ter certeza de que a voz que estamos ouvindo e obedecendo é a voz de Deus. E para que você não tenha dúvida, é essa. A Sagrada Escritura, inerrante, infalível, a poderosa palavra de Deus. Confie nela e para você ela não vai ter cheiro de morte, vai ter cheiro de vida. Seja qual for o preço que paguemos nessa vida, saiba que aqui é transitório. Maior é o que Deus tem reservado para todos nós, irmãos. Maior é o que estava reservado para Micaías, e foi pensando nesse algo maior que o próprio Cristo permaneceu fiel e suportou as dores da cruz. Termina o texto dizendo que ele suportou o sofrimento e a humilhação da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Eu finalizo dizendo isso. Acabe trocou a eternidade por um momento de glória. Trocou o momento que ele poderia se submeter a Deus por um momento que ele quis se sentar no trono com vestes de rei. Micaías, por outro lado, se fez servo, foi preso e foi fiel até o fim. Eu não tenho dúvida, e eu espero que você também não tenha. No final, ele herdou uma coroa de glória. Amém? Quero te convidar a orar. Você tem o direito e o dever de continuar lendo esse texto. Examine. Veja se é conforme foi pregado. E se é conforme foi pregado, que você possa então se sujeitar à palavra de Deus, obedecê-la e viver de acordo com ela. Senhor, nosso Deus e Pai, uma palavra difícil, uma palavra dura, Deus. Especialmente porque muitas das vezes nós temos os nossos planos, os nossos desejos e queremos fazer a nossa vontade. Ó Deus, queremos sentar no trono como Acabe sentou e vestidos como rei, queremos tomar as nossas próprias decisões, dizendo o que é certo e o que não é. Mas então, ó Deus, temos a Tua palavra que nos confronta, que nos diz quem realmente somos e o que nós realmente somos, que nos mostra que, diferente do que pensamos ser, somos apenas barro, somos apenas pó. Mas acima de nós está o Senhor, assentado soberanamente em seu trono, cuja palavra é viva, é verdadeira e digna de toda confiança. Senhor, nos ajude de forma que possamos ouvi-la, querer ouvi-la, que não haja desprezo da nossa parte, que possa haver um desejo verdadeiro e real em nossos corações, de realmente querer saber qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. Mas que também haja, ó Deus, o desejo real e sincero de querer obedecer e viver
dentro da boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Senhor, quebra os nossos ídolos, transforma o nosso coração e molda a nossa mente, de forma que possamos viver nesse mundo de forma digna do Teu poderoso Evangelho. Que Cristo, ó Deus, seja para todos nós aqui aroma suave, aroma de vida e não de morte. Que possamos aprender com os erros de Acabe e com os grandes acertos de Micaías a sermos homens fiéis e fiéis até o fim. Porque, acima de tudo, Cristo foi fiel até o fim, em grande demonstração de amor a Deus e amor a nós. Que possamos, então, ó Deus, honrar e viver de acordo com a sua palavra. Assim eu oro, junto com os meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. A igreja do Senhor diz amém.